Olá a todos, me chamo Jaqueline Dias da Silva, sou arquivista da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E antes de iniciar minha apresentação, gostaria de parabenizar a comissão de organização deste evento pelo trabalho que estão realizando e também agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com todos vocês um pouco sobre o meu trabalho, chamado Santarém, a cidade como documento, o patrimônio histórico como fonte de memória da região. Este trabalho seguirá o seguinte roteiro: introdução, objetivo geral e específico, a metodologia, o desenvolvimento e as conclusões. A cidade de Santarém faz parte do estado do Pará, que fica localizada na região oeste. E ao caminharmos pelo centro da cidade, é possível notar o patrimônio histórico quando observamos os casarões, as igrejas, os museus. E atrelado a estas observações, como consta na fala de Simansky Gomes sobre o período colonial, nós podemos observar aí, que com o estabelecimento da missão jesuíta em 1661, foram incorporados indígenas de várias partes da região amazônica e que, com o passar do tempo, naquele processo de desenvolvimento urbano, haviam dois núcleos populacionais distintos, um português e outro indígena, que, como diz aí na fala, estavam espacialmente segregados. Então foi na busca de narrativas como esta, associada à beleza das construções históricas do centro da cidade, que nos foi despertada essa vontade de conhecer um pouco mais sobre a história da fundação da cidade e também de compreender a percepção das pessoas em uma relação entre cidade e documento. Então, dessa forma, através do projeto de extensão, que teve como produto final o documentário curta-metragem intitulado Santarém, a História em Seus Patrimônios, que está disponível no canal Encontro das Águas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a qual eu estava como servidora arquivista até o primeiro semestre desse ano, é que eu e uma equipe de arquivistas e universitários desenvolvemos essa experiência em prol de fazer um resgate da memória de Santarém. Então, para realizarmos o desenvolvimento deste trabalho, o presente estudo se propôs a responder ao seguinte questionamento: quais edificações fazem parte do contexto histórico de Santarém que simbolizam o interesse da comunidade local, bem como para turistas e pesquisadores? Considerando o questionamento formulado, foi proposto como objetivo geral investigar o patrimônio histórico de Santarém como fonte de memória da região, relacionando-o ao conceito de cidade-documento. Para alcançarmos o objetivo geral, temos como objetivos específicos apresentar as edificações históricas da cidade de Santarém, identificar o ponto de vista da comunidade local, turistas e pesquisadores com base no documentário curta-metragem desenvolvido a partir do projeto de extensão aqui mencionado, contribuir com o resgate da memória local por meio de estudos bibliográficos a respeito da história da região. Como metodologia, essa pesquisa foi classificada como exploratória, com uma abordagem do problema de forma qualitativa. E para a transcrição, nós seguimos também essas considerações de como citar no texto acadêmico as entrevistas oriundas de pesquisas qualitativas. E aqui damos início ao desenvolvimento deste trabalho, com o tópico A Cidade como Documento, e podemos afirmar que Santarém possui um enredo histórico riquíssimo e que tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores ao longo do tempo. Na citação de Gomes, a gente observa que Santarém é a cidade mais importante do oeste paraense, teve sua fundação portuguesa há 355 anos, mas o seu sítio teria sido ocupado há mais de 10.000 anos. O lugar abrigou civilizações portadoras de dinâmicas urbanas, cultura e organização social próprias.
e serviu de nó para redes que conectavam populações de diferentes territórios da Amazônia. Então, atrelado àquela perspectiva, a gente traz no desenvolvimento desse trabalho também o pensamento de Shoai, que é necessário compreender o patrimônio cultural como algo que está ligado às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade situada no tempo e no espaço. Então, a gente pode afirmar aí que a ligação com uma esfera social é o que passa a dar sentido, dentro de um tempo e espaços específicos, para a história de uma civilização. E não somente isso, né? A gente pode perceber esse conceito dele se pensarmos, por exemplo, nas estruturas de uma construção, ou mesmo na culinária de uma região, que são características que definem a identidade de um povo. Então, aqui nós trazemos a transcrição da fala da professora mestre Isabel Tereza Creão Augusto, que é professora da UFOPA, e ela desperta esse mesmo senso de compreensão sobre o patrimônio cultural trazido por Shoai e sua experiência de campo com seus alunos da universidade. E é interessante, porque ela foi fazer uma caminhada com eles, em diferentes espaços, considerando os espaços religiosos, os espaços arquitetônicos, os museus, somente com a intenção mesmo de parar, olhar os detalhes, os prédios, tentar identificar as técnicas, as temporalidades. E isso também chamou a atenção de quem estava ali naquele momento, Então ela chegou a mencionar que as pessoas vinham e perguntavam: mas o que vocês estão olhando? Por que vocês estão vendo esses prédios? E aí eles começaram a explicar que era uma experiência de sensibilização, que era uma experiência de tentar enxergar o patrimônio da cidade, e isso despertava muita curiosidade. Então, ela compartilhou conosco que, havendo estímulo, com certeza, sensibilidade e interesse há. Então, precisa realmente de mais estímulo para que a própria sociedade queira cuidar desse patrimônio, queira saber, queira conhecer e também queira preservar. E para um melhor aprofundamento do estudo, nós decidimos apresentar 4 edificações significativas da cidade de Santarém, que são a Fortaleza do Tapajós, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, o Solar do Barão de Santarém e o Solar do Relógio. A Fortaleza do Tapajós, ela era chamada Fortaleza de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Monte Alegre do Tapajós. E essa fortaleza, ela representou um modelo de defesa no período colonial, dentre tantas outras fortificações espalhadas ali pela região amazônica naquele período. E aí, como nos mostra Canto, ela foi um marco da ocupação militar na foz do rio Tapajós e ocupava o espaço de um outeiro, pequeno morro, onde hoje localiza-se a Escola Frei Ambrósio e o Mirante do Tapajós. O local servia ao propósito português de defender a posse, mesmo que ainda contestada pela Espanha. Essa posse das terras contra ataques dos franceses, bem como de proteger os colonos dos ataques indígenas que eram frequentes em meados do século XVII e XVIII. Ali, durante os primeiros anos da ocupação portuguesa no município, havia a guarnição militar que vigiava a navegação do rio Amazonas e impedia o contrabando de drogas no sertão do interior do Tapajós. Então a gente observa que realmente ela teve uma função muito importante e estratégica aqui na cidade de Santarém no período colonial. Catedral de Nossa Senhora da Conceição. A construção da Igreja Matriz de Santarém foi iniciada em 1761. A divisão dos espaços da cidade ocorreu desde o Morro da Fortaleza até a igreja mencionada e seus arredores, uma vez que a edificação religiosa estava situada a 200 metros a leste da Igreja da Missão original. É interessante que essa igreja ela também teve uma função política, pois em entrevista para o documentário, o padre Sidney Augusto Canto compartilhou conosco
que essa igreja, na época do Império, ela também tinha uma função política, no sentido de que as eleições ocorriam dentro dela. Fora isso, um dos traços de identidade que essa edificação demonstra ao decorrer do tempo é um evento da comunidade católica, que é a festa de Nossa Senhora da Conceição, que ocorre em Santarém desde 19 de novembro de 1919 e é passado de gerações para gerações. Solar do Barão de Santarém. O Solar do Barão de Santarém é um dos marcos arquitetônicos existentes dentre os demais casarões da região do Tapajós na época colonial. O seu primeiro dono foi Miguel Antônio Pinto Guimarães, uma personalidade bastante citada em pesquisas bibliográficas acerca de informações sobre esta construção. Do mais, nas pesquisas feitas, nós conseguimos identificar que este casarão, além de ter a função de habitação pelos seus proprietários, ela também tinha a função comercial. Então, nesse sentido, pode-se dizer que o casarão do Barão de Santarém fez parte de um período de grande evolução econômica da cidade, mas nós notamos a ausência de mais informações a respeito de seu proprietário, que, como dito, era uma personalidade da época. E chegando à última apresentação sobre as edificações aqui sinalizadas, nós temos o Solar do Relógio, que é também considerado um dos casarões da época colonial. E é interessante que ele compartilhe a sua lateral com a construção do Solar do Barão de Santarém. E outra curiosidade é que ele é o único em Santarém a possuir um relógio de sol entre as duas portas superiores, como diz Amorim em sua fala. E outro fato interessante é que foi compartilhado na fala da professora Stephanie Miléo de Couto, que ela é diretora de cultura da UFOPA. Ela fez uma fala para o documentário, também falando sobre esse casarão, né? Onde ela compartilha conosco que o relógio de sol ele era usado muito na época medieval, na época dos castelos, porque não tinham como as pessoas marcar o tempo, então eles marcavam através desse tipo de relógio. Só que é curioso porque as construções em que geralmente ele se fazia presente eram construções públicas, como igrejas, por exemplo. Então ninguém de fato consegue explicar por que um relógio de sol foi colocado numa propriedade privada, no caso, que era um casarão. Então chegamos à conclusão, né, desse estudo todo e podemos dizer que apresentamos o contexto histórico de Santarém da época do Brasil Colônia. E como vimos aí que as construções coloniais de Santarém são símbolos do interesse da comunidade local, dos turistas, dos pesquisadores. Então, nesse inteirinho, nós conseguimos mostrar o valor que essas pessoas atribuem ao passado para a construção do presente e do futuro, sinalizados com aquele desejo por mais atenção e zelo pelos espaços arquitetônicos de cunho cultural presentes no centro da cidade. E que, apesar da globalização dos avanços tecnológicos, essas construções, né, a gente conseguiu evidenciar que elas não foram destruídas, elas se mantêm erguidas, né, resistindo às intempéries ao longo do tempo. Então fica a sugestão, né, para estudos vindouros de mais pesquisas que possam ampliar essas entrevistas e apresentar outros espaços patrimoniais da cidade. E por fim, a gente acredita que com a realização desse estudo, nós conseguimos contribuir com a comunidade local no resgate da memória da cidade de Santarém. Mas, consequentemente, a gente espera aí que essa contribuição seja a ponte para maiores realizações ou mesmo que sirva de incentivos para o desenvolvimento de políticas públicas e maiores investimentos para a proteção e restauro dos espaços de memória da região oeste do Pará. Aqui as nossas referências. Muito obrigada a todos e aqui deixo o meu contato para maiores informações.